Olá, obrigado por ter deixado a gente entrar na sua casa através da TV Polo, canal 11 da NET e especialmente para o nosso programa feito agora em casa chamado Sarau Eletrônico. Não deixem de usar a máscara quando saírem na rua, hein? Vamos colaborar com o isolamento social, afinal nós somos a favor da vida e não da morte. Hoje eu vou ler para vocês poemas de Manuel de Barros, de um livro chamado Menino do Mato. Aqui ele colocou umas frases, né, assim que eu achei muito interessantes aqui. Na página 7, né, ele cita até dois versinhos desse livro. Eu só não queria significar. Por quê? Porque significar limita a imaginação. Ele também deixou aqui um aforismo muito interessante do filósofo existencialista Kierkegaard. Diz assim: o homem seria metafisicamente grande se a criança fosse seu mestre. Eu queria usar palavras de ave para escrever. Onde a gente morava era um lugar imensamente sem nomeação. Ali, a gente brincava de brincar com palavras. Tipo assim: hoje eu vi uma formiga ajoelhada na pedra. A mãe que ouvira a brincadeira falou: já vem você com suas visões, porque formigas não têm joelhos ajoelháveis e nem há pedras de sacristias por aqui. Isso é traquinagem da sua imaginação. O menino tinha no olhar um silêncio de chão e na sua voz uma candura de fontes. O pai achava que a gente queria desver o mundo para encontrar nas palavras novas coisas de ver. Assim, eu vi a manhã pousada sobre as margens do rio, do mesmo modo que uma garça aberta na solidão de uma pedra. Eram novidades que os meninos criavam com as suas palavras. Assim, Bernardo emendou nova criação. Eu hoje vi um sapo com olhar de árvore, gente. Então era preciso desver o mundo para sair daquele lugar imensamente e sem lado. A gente queria encontrar imagens de aves abençoadas pela inocência. O que a gente aprendia naquele lugar era só ignorâncias para a gente bem entender a voz das águas e dos caracóis. A gente gostava das palavras quando elas perturbavam o sentido normal das ideias, porque a gente também sabia que só os absurdos enriquecem a poesia. Nosso conhecimento não era de estudar em livros, era de pegar, de apalpar, de ouvir e de outros sentidos. Seria este um saber primordial? Nossas palavras se ajuntavam uma na outra por amor, e não por sintase. A gente queria o arpejo, o canto, o gorjeio das palavras. Um dia tentamos até de fazer um cruzamento de árvores com passarinhos para obter gorjeios em nossas palavras. Não obtivemos. Estamos esperando até hoje. Mas bem ficamos sabendo que é também das percepções primárias que nascem arpejos e canções e gorjeios. Porém, naquela altura, a gente gostava mais das palavras desbocadas. Tipo assim: eu queria pegar na bunda do vento. O pai disse que vento não tem bunda. Pelo que ficamos frustrados. Mas o pai apoiava a nossa maneira de desver o mundo, que era a nossa maneira de sair do enfado. Por modo de nossa vivência, ponho por caso Bernardo. Bernardo nem sabia que houvera recebido o privilégio do abandono. Ele fazia parte da natureza como um rio faz, como um sapo faz, como o ocaso faz. E achava uma coisa cândida conversar com as águas, com as árvores, com as rãs. Eis um caso que há de perguntar: é preciso estudar ignorâncias para falar com as águas? Ele falava coisinhas seráficas com as águas. Bernardo morava em seu casebre na beira do rio, moda um ermitão. De manhã, bem cedo, ele pegava de seu regador e ia regar o rio.
Regava o rio. Depois ele falava para nós que os peixes também precisam de água para sobreviver. Perto havia um brejo canoro de rãs. O rio encostava as margens na sua voz. Lugar mais bonito de um passarinho ficar é a palavra. Nas minhas palavras ainda vivíamos meninos do mato, um tonto e mim. Eu vivia embaraçado dos meus escombros verbais. O menino caminhava incluso em passarinhos, e uma árvore progredia em ser Bernardo. Ali até santos davam flor nas pedras, porque todos estávamos abrigados pelas palavras. Usávamos todos uma linguagem de primavera, entende? Eu viajava com as palavras ao modo de um dicionário. A gente bem quisera escutar o silêncio do orvalho sobre as pedras. Tu bem quisera também saber o que os passarinhos sabem sobre os ventos. A gente só gostava de usar palavras de aves, porque eram palavras abençoadas pela inocência. O lugar onde a gente morava quase só tinha bichos, solidão e árvores. Meu avô namorava a solidão. Ele era um florilégio de abandono. De tudo que me restou sobre aquele avô foi esta imagem. Ele deitado na rede com a sua namorada, mas se a gente o retirasse da rede por alguma necessidade, a solidão ficava destampada. Essa imagem da solidão que ficara dentro de mim por anos, ela veio daí. O pai. O pai vaquejava e vaquejava e vaquejava. Ele tinha um olhar soberbo de ave e nos ensinava a liberdade. A gente então saía vagabundeando pelos matos sem aba. Chegou que alcançamos a beira de um rio. A manhã estava pousada na beira do rio, desaberta, modo um pássaro. Nossa hora, e nessa hora já o morro encostava no sol. Eu queria ser banhado por um rio como um sítio é, como as árvores são, como as pedras são. Eu fosse inventado de ter uma garça e outros pássaros em minhas árvores. Eu fosse inventado como as pedrinhas e as rãs em minhas areias. Eu escorresse desembestado sobre as grotas e pelos cerrados como os rios, sem conhecer nem os rumos como os andarilhos. Livre, pois livre é quem não tem rumo. Eu só faço travessuras com palavras. Não sei nem me pular, quanto mais obstáculos. Escrever o que não acontece é tarefa da poesia. A infância da palavra já vem com o primitivismo das origens. Eu gosto do absurdo divino das imagens. Sou beato de ouvir a prosa dos rios. Para cantar é preciso perder o interesse de informar. Para meu gosto, a palavra não precisa significar, é só entoar. No gorjeio dos pássaros tem um perfume de sol? Eu vi a manhã pousada em cima de uma pedra. Isso não muda a feição da natureza. Muda? Eu vi um lírio vegetado em caracol. Isso não muda a feição da natureza. Eu sempre guardei nas palavras os meus desconcertos. Eu sustento com palavras o silêncio do meu abandono. A maneira de dar canto às palavras, o menino aprendeu com os passarinhos. Visão é recurso da imaginação para dar às palavras novas liberdades. É mesmo? Eu não sabia que as pedrinhas do rio que eu guardava no bolso fossem de posse das rãs. Espero que vocês tenham gostado das nossas declamações de hoje. Sintonizem sempre na TV Polo, canal 11 da NET, e sempre estejam atentos ao nosso programa Sarau Eletrônico. Saudações poéticas e até breve.